Espero e torço que todos estejam bem. Aqui é Alexandre Nascimento da Education for Dentist. Hoje nós vamos falar de algo importante. Nós vamos falar de um checklist como recomendação para fotopolimerização. Solta a vinheta aí, Gabriel. Bem, falando do checklist das recomendações clínicas quanto à fotopolimerização ou fotopolimerizador, nós começamos a falar e descrever sobre esse assunto. Inicialmente, o que é que a gente precisa entender? Que a gente precisa monitorar essa luz, ou seja, idealmente a gente precisa, pelo menos, na hora que a gente adquire o equipamento, fazer um registro da intensidade de luz inicial através de um radiômetro, desses radiômetros de mão, que a gente pode encontrar aí no mercado. Vocês podem observar alguns desses equipamentos. No mínimo, a gente tem que registrar inicialmente e com o transcorrer do uso desse equipamento, a gente monitorar se essa intensidade continua a mesma para no caso, havendo qualquer problema, a gente poder solucionar, intervir, resolvendo qualquer queda da intensidade de energia ou da intensidade da luz liberada por ele. Bom, esse é o primeiro aspecto. Daí a gente tem que pensar o seguinte: avaliar a saída da emissão da luz, ou seja, a ponta do equipamento. Se ele está quebrado, se existe resina colada a essa superfície, se for o caso, a gente troca essa ponta, se for possível. Mas a gente tem que monitorar ocasionalmente para perceber se existe algum problema nessa ponta que está emitindo a luz, ou quebra ou resina nessa ponta, como vocês podem ver nessas imagens. Uma ponta dessas está danificada ou quebrada, melhor dizendo, e a outra existe o quê? Existe resina colada aderida à superfície, interferindo consequentemente na luz que vai chegar ao dente e consequentemente ao material que a gente deseja fotopolimerizar. Uma outra questão é justamente que a gente tem que proteger os olhos de todos que estão ali no ambiente odontológico, ou seja, o dentista que está ali trabalhando e auxiliar ou os auxiliares. E isso usando filtros daqueles laranjas, seja óculos, seja o filtro que você tiver à mão, porque dependendo da intensidade do aparelho, ela vai causar danos aos olhos. Isso é um aspecto extremamente importante. E daí a gente tem que pensar que a gente precisa conhecer o nosso fotopolimerizador para maximizar a utilização dele, seja sabendo ali pela programação a quantidade de luz que ele está emitindo e o tempo que ele está acionando, ou seja, no timer que esse dispositivo apresenta. Então, esse é um outro aspecto importante. Em seguida, a gente tem que pensar o seguinte, que a gente deve sempre colocar a ponta do aparelho bem com o seu eixo central, bem sobre o objetivo que a gente deseja fotopolimerizar, para que a gente consiga realmente envolver toda a região, tendo no centro o principal objetivo da área que a gente deseja fotoativar. Esse é outro aspecto importante. Tá? Uma outra questão também é, onde houver áreas retentivas, nós precisamos aplicar essa luz, fazendo com que chegue luz propriamente dita a essas áreas que, como são retentivas, a luz não fica fácil de atingi-las. Nem que para isso a gente use pela vestibular, por exemplo, a aplicação da ponta ou da luz, ou pela lingual, pelas regiões proximais. Mas o importante é que toda a área seja envolvida, seja atingida, que não fique nenhuma área que tenha sombra, que são às vezes as áreas onde existe retenção. Isso é um aspecto extremamente importante. Outra coisa que nós podemos falar é cuidado com a temperatura, porque alguns aparelhos eles geram uma luz intensa, mas consequentemente também aquecem. E esse aquecimento pode causar danos tanto à mucosa quanto ao tecido pulpar. Apesar de que se aplicarmos jato de ar, isso poderá diminuir essa possibilidade, que já tem trabalhos na literatura falando isso. Mas isso é um cuidado importante que nós temos que ter e lembrar. E por último, se a gente vai realmente utilizar esse aparelho e utilizar na intensidade máxima, que a gente aplique ou que a gente proteja com gás umedecido, que seja, a mucosa próxima, e lembrando que o jato de ar ajuda muito nesse desafio que é diminuir a temperatura gerada pela luz de um fotopolimerizador que tenha grande intensidade. Então, isso são aspectos importantes e com esse checklist a gente consegue minimizar todos os problemas que possam acontecer
quando é feito de forma inadequada. Lembrando sempre que a ponta do fotopolimerizador ele deve estar perpendicular à área, ou à estrutura, ou longo eixo do dente, certo? Então isso é um aspecto importante para que a gente consiga realmente a grande efetividade. Por isso era isso que eu tinha para falar hoje para vocês. Espero que todos estejam bem nesse período que nós estamos vivendo. Então, fique em casa, estou em casa, saúde, paz e vida longa, e nos acompanhe nas mídias sociais. Se gostarem, dê um like. Se gostarem, ative a inscrição se você está me assistindo aqui no YouTube. Mas nos acompanhe, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Por isso, saúde, paz e vida longa. Grande abraço a todos.